Após a conquista de Malaca e o naufrágio da Flor do Mar, Afonso de Albuquerque regressou à Índia, desembarcando em Cochin. Desde que os capitães amotinados de Hormuz tinham chegado à cidade em 1508, esta tornou-se no centro de uma facção que se opunha ao governador e que expunha os seus excessos ao rei português. Quando o governador desembarcou na cidade, ele deparou-se com uma situação de instabilidade. As suas ordens e medidas tinham sido desrespeitadas e na cidade predominavam situações de corrupção, abuso e incompetência. Na correspondência que o governador enviou a Dom Manuel I após a sua chegada a Cochin, ele queixou-se da indisciplina dos fidalgos e da falta de recursos, tanto humanos como materiais. Ele também partilhou com o aventuroso todos os pormenores das suas futuras ações e reiterou um núcleo de princípios que serviriam para a dominação do Oceano Índico, a construção de fortalezas e o controlo de pontos marítimos fulcrais. Albuquerque consolidou um conceito revolucionário de império. Os portugueses, cientes da sua desvantagem numérica, abandonaram a ideia de controlar vastas áreas territoriais e adotaram outra, que consistia na aliança entre um poder naval flexível e a ocupação de fortalezas defensivas na costa e uma rede de bases. Uma nova forma diferente de império, distante e naval, capaz de controlar o comércio e os recursos em extensões enormes e distantes, foi possibilitada pela supremacia marítima, as competências em várias áreas, como a construção de fortalezas, navegação, cartografia e artilharia, a mobilidade naval e a capacidade de coordenar operações em espaços marítimos vastos, a tenacidade e a continuidade dos esforços, um investimento de décadas na construção naval e a aquisição de conhecimentos e recursos humanos pelos portugueses. O governador também sabia daquilo que o rei queria, a destruição do comércio de Meca, Jidá e do Cairo, que só seria possível com a conquista dos principais centros de comércio muçulmano. A realização deste objetivo exigia a entrada no Mar Vermelho, entrada esta que seria a plataforma para a destruição dos mamelucos e a conquista de Jerusalém. A pedra basilar para este assalto seria Goa, porém, na altura em que o governador escrevia a sua correspondência ao rei, a cidade encontrava-se de novo cercada por Hidalcão. O exército numeroso que o sultão enviou ultrapassou os baixios e construiu um forte na ilha, no ponto de passagem estratégico de Benastarim. Desde então, o sultão de Bijapur mantinha Goa sitiada e o governador, graças à aproximação da monção e às perdas sofridas na expedição contra Malaca, acreditou na fortaleza de Goa e decidiu esperar pela chegada da frota anual vinda de Lisboa. Apesar do avanço inicial das forças de Bijapur, a situação portuguesa em Goa foi melhorando ao longo do verão de 1512. Primeiro, João Machado, o intérprete do sultão, decidiu voltar à religião com a qual nascera. Porém, como teve que fugir em segredo, ele só pôde levar consigo a sua esposa, e em vez de deixar os seus 2 filhos entregues a muçulmanos, decidiu afogá-los, para que pudessem ir para o céu. Machado trazia consigo conhecimento acerca dos planos dos generais de Hidalcão e das fraquezas da fortaleza que tinha sido construída em Benastarim. Depois disto, chegaram as notícias de que o governador ainda estava vivo. Entretanto, em meados de agosto, a frota de Lisboa chegou a Cochin, e ao contrário daquilo que os inimigos do governador esperavam, ela não trouxe consigo o sucessor do último, mas 12 navios e 1.500 homens. Estes últimos foram treinados segundo as táticas suíças, e quando a monção terminou, ansioso por aliviar Goa e avançar sobre o Mar Vermelho, Albuquerque zarpou de Cochin com a sua frota, chegando a Goa em outubro. Quando chegou à ilha, Albuquerque decidiu isolar a posição muçulmana em Benastarim, depois das posições defensivas do rio terem sido destruídas. O governador instalou-se então em Goa, de onde conduziu as operações militares contra os muçulmanos. Após uma batalha feroz, os portugueses sitiaram a fortaleza e, depois de forçarem as suas muralhas, as forças do sultão renderam-se. A fortaleza foi tomada no final de novembro, cerca de um mês depois da chegada do governador, porém esta conquista
ficou marcada por desentendimentos táticos entre os corpos de soldados de Albuquerque, que se revelaram novamente eficientes, e o Código de Honra Fidalgo, cujos seguidores pretendiam o combate individual e o saque. Apesar do desejo de vários de saquear, Albuquerque negociou a rendição, permitindo a todos os muçulmanos que partissem. Porém, prometendo que lhes pouparia a vida, ele obteve a entrega dos renegados portugueses e de outras nacionalidades que se tinham convertido ao Islão. O governador cumpriu a sua promessa, mas os renegados acabaram por ficar no Pelourinho por 3 dias, sendo mutilados, e muitos acabaram por morrer das feridas. Apesar da sua vitória sobre as forças do sultão, os inimigos do governador na Índia espalharam o rumor de que este tinha sido subornado para deixar o inimigo partir. Independentemente dos rumores, Albuquerque percebeu-se que Benastarim era a chave para o domínio da ilha de Goa. Como tal, ele reconstruiu o seu forte, tendo também que organizar as defesas em todos os outros pontos de travessia e fechado todos os acessos à ilha. Com Goa permanentemente segura para a coroa portuguesa, os vários jogadores do Índico tiveram de encarar a nova realidade de uma presença lusitana permanente. No final de 1512, chegaram a Goa vários embaixadores para prestarem homenagens aos detentores da ilha. O governador apercebeu-se do caráter inextirpável da presença muçulmana no Oceano Índico e adaptou-se à situação, ao mesmo tempo que continuava a perseguir o seu objetivo de destruir os mamelucos. Ele manipulou Bisnaga e Bijapur, que competiam pelo domínio do comércio de cavalos. Estabeleceu relações com o sultão muçulmano de Gujarat e enviou outro embaixador, Miguel Ferreira, ao Shah xiita da Pérsia, Ismail I. Aparentemente, até o Samorim de Calcute tinha aceitado a presença portuguesa, sendo que tentou estabelecer um tratado de paz e ofereceu um lugar para a construção de uma fortaleza. O governador aceitou esta proposta, porém a sua atenção estava virada para Dio. O governador desta cidade, Malik Ayash, viu-se confrontado com um pedido de Albuquerque ao seu suzerano, o sultão de Cambaia, para a construção de uma fortaleza em Dio. Ayash era o último que desejava a construção desta fortaleza, e o emissário que este enviou aos portugueses acabou intimidado por estes. João Machado, o renegado que tinha voltado para o lado português, mostrou ao emissário as defesas destruídas de Benastarim e a artilharia que este tinha destruído. Esta demonstração, que pretendia desencorajar Ayash, terminou quando uma couraça foi posta ao emissário e uma bala de mosquete foi disparada contra ele. A bala, que era de cera, ricocheteou e Albuquerque declarou que a armadura portuguesa era a prova de bala e disse ao emissário que levasse a couraça a Ayash como prova. Em relação ao Samorim, o governador sugeriu ao irmão deste, que apoiava os portugueses, que um envenenamento resolveria tudo. Em pouco tempo, o Samorim morreu e o problema de Calcute estava resolvido. Ao longo do tempo, a cidade, tal como Cochin e Cananor, acabou por perder a sua importância, pois o comércio acabou por ser afunilado para Goa. Ainda em 1512, chegou a Goa um embaixador etíope. Este embaixador, Mateus, trouxe uma carta e um fragmento da Vera Cruz de Helena, uma rainha viúva. Mateus representava o rei adolescente da Etiópia. Este contacto provocou tanta excitação como desconfiança, já que o monarca etíope foi associado ao muito procurado Preste João. O etíope propôs uma aliança com os portugueses para acabar com o domínio muçulmano a norte da Etiópia, chegando até a sugerir um esquema para desviar o curso da parte superior do rio Nilo. Esta ideia agradou ao governador, que acreditava que Mateus era genuíno, e acabou por enviá-lo com uma frota de especiarias ao Venturoso. O destino aparentava sorrir a Albuquerque, e nos finais de 1513 ele estava a preparar o último cerco do Oceano Índico, a entrada no Mar Vermelho. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Para apoiarem o canal, inscrevam-se, deixem o vosso gosto e comentário, ativem as notificações e sigam-me nas minhas redes sociais que estão na descrição.